da palavra do Senhor. Então pegue comigo Mateus capítulo 19, versículo 24. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Palavra da salvação, e nós dizemos glória a vós, Senhor. Meu amigo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Estudiosos afirmam que Jesus tinha em vista a pequena porta da cidade de Jerusalém, chamada Buraco da Agulha. Esta pequena porta, os animais, quando passavam de carga, só poderiam fazer o percurso de entrar por essa porta se fossem despojados das bagagens e dobrasse os joelhos. Daí esse vídeo no início que nós assistimos, você viu claramente o camelo se ajoelhando. Então é esta cena, esta mensagem que Jesus deixa claro para nós. É preciso se ajoelhar. É preciso tirar a bagagem das costas para que você possa verdadeiramente entrar no reino dos céus, para que você possa ser salvo, porque do contrário será difícil. E é justamente essa alusão que Jesus faz quando diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então isso mostra que existe a possibilidade do rico entrar no reino dos céus, é claro, se ele despojar das suas bagagens e se ajoelhar. E o que seria esse despojar da sua bagagem? O que seria esse despojar? Os 7 pecados capitais, que nós estaremos partilhando agora, eu e você, conhecendo essa riqueza, essa beleza que teve origem no século IV. E depois no século VI, o Papa Gregório reduziu essa lista de pecados capitais a 7 itens. No século XVI, fora comparado cada um desses itens, veja bem, com os respectivos demônios desses pecados. E no século XVII, alguns teólogos, entre eles Tomás de Aquino, reanalisaram toda essa lista. Atualmente, aceita-se a lista de 7 pecados capitais. E esses 7 pecados capitais estaremos partilhando agora para que nós saibamos o que devemos tirar dos nossos ombros, o que nós carregamos que precisamos despojar e como nos ajoelhar para podermos passar pelo fundo da agulha e assim entrar na Jerusalém celeste, na eternidade, na vida eterna com Deus, que será maravilhoso. É isso mesmo, é da hora, cara, pode crer. É isso aí. Então vamos lá. Primeiramente, o primeiro pecado é o orgulho. E o orgulho é comparado justamente a toda aquela tentação de Adão e Eva no paraíso. Quando a serpente veio, nós sabemos toda aquela alusão, aquela história figurativa, que vem mostrando para nós justamente a origem da desobediência, do qual o ser humano, o homem, foi seduzido pelo mal e quis igualar-se a Deus. E diante desta questão, ao invés dele se igualar, ele acabou regredindo. Então, o pecado capital do orgulho tem a figura de uma mulher do bíblico Adão, a mulher de Adão, Eva. O segundo seria a inveja, comparado a Leviatã, monstro citado no livro de Jó, capítulo 41. Vale a pena lembrar aqui a inveja que nós vemos na Bíblia, que levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo e a conduzi-lo a um caminho de muitos sofrimentos.
de muita dor, para que depois, posteriormente, ele viesse a salvar o seu povo, sendo o primeiro homem abaixo do faraó, do governo do Egito. O terceiro item do pecado capital é a ira. A ira que levou Caim a matar Abel. Porque ele teve os ciúmes, ele teve a inveja quando Deus aceitou os sacrifícios que Abel ofereceu, os primeiros frutos, as primeiras ovelhas. E Caim, ele tinha dado o que tinha sobrado para Deus. Então, como Deus aceitou o sacrifício de Abel e não dele, ele ficou com inveja, com ciúmes, que gerou nele a ira, do qual ele foi e acabou tirando a vida do seu irmão. Então, é o terceiro pecado capital, a ira. Outro pecado capital, a preguiça. A preguiça que é comparada a um deus da Palestina com a figura barbuda e com a boca aberta. É isso mesmo, a preguiça. Outro pecado capital, a avareza, comparado a Manon, ídolo pagão cultuado no Novo Testamento para a riqueza e o ganho material. Depois nós temos o outro pecado capital, a gula, comparado a um ídolo grego de objetivo de separar, dividir o equilíbrio e a harmonia. Porque nós vemos muitas vezes a gula, a gente logo relaciona a comida, né? Mas não é. A gula é tudo aquilo que você quer além do equilíbrio. Então ele vem justamente dividir. Esse espírito vem justamente dividir nas nossas entranhas a harmonia e o equilíbrio que existe em nós, levando-nos ao desequilíbrio e levando-nos à desarmonia. E aonde nós então passamos a ter a gula pelo dinheiro, a gula pela matéria, a gula pelo conforto, a gula pela comida, a gula por uma série de fatos interessantes que vêm nos prejudicar. E por fim, o sétimo pecado capital, a luxúria, que é comparado a Asmodeu. Sabe quem foi Asmodeu? Asmodeu foi aquele demônio que matou os noivos de Sara, lá no livro de Tobias, Tobias capítulo 3. A morte de vários noivos de Sara, até que o anjo do Senhor pôs fim a tudo isso. Então nós temos aqui, irmãos, esses 7 momentos que desviam o homem de Deus, que leva o homem a carregar sobre os seus ombros carga pesada que o tira a vida eterna, que leva o homem a não querer se reconhecer limitado, pecador, dependente de Deus, mas o leva a querer sempre se achar o maior, o melhor e trazer tudo para si. Então veja bem, o orgulho, vamos começar pelo orgulho. O orgulho, a sua origem foi justamente vinda lá de Lúcifer, quando ele percebeu que Jesus iria se apresentar, ele teria que adorá-lo, ele que andava com um manto, que no manto tinha instrumentos musicais, e conforme, veja bem que lindo, né? A roupa de Lúcifer antes da queda, conforme ele caminhava no céu, os sons iam emanando. A sua roupa, a sua roupagem, isso de forma sobrenatural. Você imagina, meu amigo, você imagina, minha amiga, o som sobrenatural de instrumentos sobrenaturais. Isso tudo citado na Bíblia. Os sons maravilhosos que exalavam dele. Mas quando ele percebeu que teria que adorar alguém, que ele não era o maior, mas tinha alguém acima dele, e muito acima, ele se revoltou, e a partir daí então desencadeou essa grande tentação que leva o homem à queda, à distância de Deus. Então logo ele investiu nas primeiras criações de Deus, homens e mulheres, levando eles a quererem ser iguais a Deus, e aí
começou a desenrolar na natureza humana essa tendência horrível que já está em nós, infelizmente, que nós já nascemos com ela, que é essa tendência para o orgulho. Nós somos orgulhosos, irmãos. Não precisa de nada para a gente ser orgulhoso. Nós já nascemos assim, por herança. E é por isso então que nós precisamos de Jesus, porque o orgulho nos leva a regredir, nos torna não imagem e semelhança de Deus. O orgulho nos leva a ser animais. É isso que a Bíblia nos ensina. Animais. Nós temos o comportamento de animal quando somos orgulhosos, porque do orgulho gera-se uma série de coisas. Veja bem, o que aconteceu com Adão e Eva, que o orgulho levou eles a se esconder de Deus. Deus desceu no paraíso, figurando justamente o amor de Deus em querer vir relacionar com a sua criação. E eles estavam escondidos, com medo, já com sentimentos negativos neles. Tudo por causa do orgulho. Orgulho de quererem antes ter se igualado a Deus, depois caíram numa mentira, porque o que eles experimentaram não foi nada disso. Ali está mostrando uma maçã, mas poderia ser outras coisas, outras situações que eles foram tentados a fazer, e a serpente disse a esses que a tentou que se eles fizessem aquilo seriam iguais a Deus. E eles experimentaram aquilo que a serpente falou e na verdade continuaram os mesmos. E quando caíram em si, viram que haviam na sua consciência quebrado justamente o pacto com Deus em terem feito aquilo. E aí Deus, é claro, na sua onisciência, em saber todas as coisas, logo percebeu que o homem quis fazer. Então nós temos aqui o orgulho, que nós precisamos tomar muito cuidado. E qual que é o melhor caminho para nós quebrarmos orgulho em nós? O se ajoelhar. Você se colocou, né, diante daquele grande camelo que é enorme, e de repente você vê aquele camelo ali, de joelho, para você dar uma subidinha na perna, você está em cima dele. Mas ele se dobrou. Então essa atitude, Jesus diz que é a atitude digna para se entrar no reino do céu. É o camelo passando pelo buraco da agulha, é o camelo se ajoelhando. Somos nós, irmãos, assumindo a nossa necessidade que temos de Deus, a nossa dependência de Deus. Nós precisamos de Deus, não é porque temos dinheiro, temos profissão, temos inteligência, que isso nos torna mais preparados ou melhores que os outros. De forma nenhuma. Nós continuamos frágeis como todos, limitados como todos, dependentes como todos, como viemos a este mundo. Nós precisamos de Deus. Eu e você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Quer tenhamos tudo ou quer tenhamos nada. Não depende se temos tudo ou temos nada. O que depende é que nós não somos daqui. Nós passamos por esse mundo. Como hoje conversava com o grande amigo Anderson, que tem me ajudado muito na evangelização. Que o caminho é isso aqui. Nós estamos fazendo justamente uma faculdade para ganharmos o nosso diploma lá no céu. Então eu quero dizer isso a você, meu amigo. Eu quero dizer isso a você, minha amiga. Que pare, reflita e analise muito a sua vida, o seu proceder, suas atitudes, seu pensamento, como anda o seu ministério, o seu trabalho para Deus, o seu trabalho na vida, a sua relação com as pessoas, com relação ao orgulho. Nós precisamos analisar muito isso. Eu preciso, porque eu tenho orgulho em mim. E se eu não tiver vigiando e orando, ele se manifesta. Você também não é diferente de mim. Você também traz orgulho em você. E precisa vigiar e se policiar para não se conduzir por ele. Então esse seria o primeiro pecado capital. O segundo pecado capital que nós citamos, irmãos, a inveja. A inveja que leva, veja bem, há vários irmãos a venderem o menorzinho, o mais indefeso, aquele que era o mais querido pelo pai. Veja bem, os irmãos de José, eles não têm um pingo de sensibilidade quando são dominados pela inveja. Eles não percebem que o pai amava muito aquele filho, que era o último dele. Eles não percebem que Deus estava com aquele menino. Mas como diz Santo Agostinho, Deus sempre tira do mal um bem maior, porque aí mata o mal. Se Deus não tirasse um bem maior do mal, o mal iria arrasar, destruir, aniquilar. Mas como Deus é sábio, ele tira sempre do mal um bem maior. Então se aconteceu o mal a você, lembre-se, vem um bem maior em seguida.
Porque Deus tira do mal o bem maior. Porque nós somos de Jesus e Ele carregou sobre si o castigo para que nós pudéssemos ter a vida eterna e paz. Então se acontece o mal, lembre-se, vem na frente o bem. Porque Santo Agostinho é claro com sabedoria nos falar, Deus tira do mal o bem maior. Porque se Deus deixasse o mal agir por si só e não intervisse tirando do mal um bem maior, nós seríamos aniquilados pelo mal. E graças a Deus, graças à sabedoria de Deus, Deus tira. Então Deus tira o mal, Deus tira desse mal dos irmãos de José um bem maior. E qual que é o bem maior? A salvação de toda a família. Depois que José se torna, mas ele sofreu muito para chegar aonde chegou. Mas veja bem o efeito da inveja, o efeito dos ciúmes. É por isso que São Paulo nos fala que nós devemos nos considerar maior. Ou seja, eu tenho que considerar você maior que eu. Eu não posso considerar você igual a mim, ou eu me considerar maior que você, porque eu estou caindo numa região perigosa que poderá surgir em mim a inveja e os ciúmes. Então considere os outros acima de vós mesmos. Essa é a dica, para que nós não venhamos a cair na inveja e nos ciúmes. Outro pecado, meu amigo, minha amiga, capital, é a avareza. E é comparada a um ídolo pagão cultuado na época. Ou seja, o que é a avareza? O ganho material, né? A riqueza. É você ter em abundância, encher o seu celeiro até a boca, para você depois sentar e descansar na sua cadeira de balanço e dizer, agora sim posso usufruir de tudo isso que eu guardei. Aí vem a parábola de Jesus e fala, mal sabe você que essa noite eu vou te chamar aqui para cima, você não vai poder usufruir de nada. Quantas pessoas que você conhece, e eu conheço muitas, que lutaram a vida inteira para um objetivo, e quando chegam àquele objetivo, passa um mês, morre. Você já conheceu? Eu já conheci muitos, porque talvez tiveram o foco da sua vida só na matéria, só no dinheiro, só no material, e viveram em função daquilo, e quando chegam dentro daquilo, elas se frustram e perdem até o motivo de viver, porque já alcançaram o que queria. Quantas pessoas que colocaram como ideal de vida aquilo que é perecível, aquilo que passa, colocaram como ideal de vida, meu amigo, minha amiga, aquilo que vai acabar. Ou seja, elas estão lutando a vida inteira, gastando. Eu lembro até, quero contar a você, um senhor que trabalhou a vida inteira para construir um prédio para os seus filhos morar. Cada andar iria morar um filho. Isso é um fato verídico, acontecido em São José dos Campos. Ele construiu um prédio de 4 andares para os seus filhos morar. Um filho, ele moraria no térreo, e o outro moraria no segundo, no terceiro e no quarto. E aí os filhos cresceram e ninguém quis morar no prédio que ele construiu. Aí ele já estava de idade, falou, meu Deus, eu gastei minha vida inteira trabalhando para construir esse prédio, para ter meus filhos perto de mim. Hoje cada um mora num canto, um mora num sítio, não sei aonde, outro mora numa cidade, não sei aonde, outro está no outro país, e eu estou aqui sozinho, não posso nem subir no segundo, terceiro e quarto andar, porque minhas pernas já não aguentam mais. Então ele volta e olha para trás e vê que ele desperdiçou o seu tempo naquilo que passa. Que frustração, hein? Você imagina você, meu amigo, participando assim, você luta, e você, então não seria melhor você estar aberto para ajudar o seu filho a realizar o sonho dele? Ao invés de você querer fazer um sonho para que seu filho participe? Então veja bem, nós precisamos às vezes ter mais sabedoria na educação dos filhos e sabedoria na maneira da gente viver. Porque às vezes nós achamos que estamos ganhando a vida e estamos perdendo ela. Só que depois não tem jeito de voltar. Depois que você sentar na cadeira de balanço com os seus 70 anos, você irá olhar para trás e não vai poder mais voltar. Não vai poder mais voltar. Então o tempo é agora, a hora é essa. Se entregue àquele que é eterno. Busque valores eternos que não vão passar, que você irá saborear na eternidade. Faça para você, meu amigo, minha amiga, roupas que você possa usar na eternidade. Construa sua casa, não aqui embaixo, mas lá de cima, porque lá você vai morar eternamente.
Então, muitas vezes nós nos perdemos por causa desse pecado. Cuidado, todos nós, né? A gula. Nós citamos aqui, a investida do inimigo nos dias de hoje é a gula. É a gula porque tudo que nós vamos fazer, existe toda uma mídia preparada, né? Existe todo um trabalho já de massificação, de indução através da televisão, dos meios de comunicação, para que a gente tenha essa vida, uma vida assim de desequilíbrio, aonde você só se envolve no que é material, só se envolve em sonhos, o consumismo. Então, se você assistir televisão, você vai ver cada vez mais carros, um melhores que o outro, cada vez mais aparelhos de celular, um melhor do que o outro, cada vez mais aparelhos de computador melhor que o outro, para que você possa estar seduzido e assim consumir e ficar nesse círculo vicioso, tirando você do equilíbrio e levando você ao desequilíbrio em consumir. Porque você consome, logo você tem que pagar. E para pagar você precisa de dinheiro. E para ter dinheiro você precisa trabalhar. E para trabalhar você tem que fazer hora extra. E para fazer hora extra você tem que perder a sua vida. E para perder a sua vida você envolve sua família. Você envolve até a si mesmo. Então nós precisamos analisar muito esse processo que hoje nós vivemos, que tende a nos levar ao desequilíbrio, à desarmonia interior, e que acaba gerando em nós muitos problemas, porque nós não fomos criados para viver nesse ritmo acelerado em que nós vivemos hoje, de forma nenhuma. Nós somos criados para viver cada momento dentro do seu tempo, é o que diz o livro de Eclesiastes. E se nós fazemos diferente, sofreremos consequências. Já visto o que tem acontecido na natureza, não é? A camada de ozônio que está, né, cada vez aumentando mais, e todos esses problemas gerados a partir daí. A natureza já está dando sinais claros de que nós, seres humanos, somos desequilibrados e somos desarmoniosos. A natureza já está deixando bem claro isso. Então nós precisamos aprender a nos reeducar e entrarmos não nesse ritmo da gula, mas num ritmo novo, do equilíbrio, da harmonia. Outro pecado capital, meu amigo, que é o último aqui, a luxúria. E aí entra justamente dentro da sexualidade, o sexo e tantos outros fatores. Nós vemos que o sexo é até o tema mais procurado da internet. Até se fazia uma pesquisa, né? Digitei lá no Google, qual o tema mais procurado na internet? Sexo. É o tema mais procurado porque mexe, tem todo um atrativo, porque a mídia explora muito isso, enfeitando muito, né? E isso acaba seduzindo a própria moda, levando as roupas a serem chamativas e tantas outras coisas que você já está, até popularmente falando, careca de ouvir e de assistir, de ver, mas que nós estamos assim aceitando isso naturalmente, como se tudo fosse natural, tudo fosse tranquilo, só que esquecemos que nós não vivemos só para isso. É os animais que vivem só para fazer isso. E mesmo assim eles têm tempo, épocas para fazer. Nós não somos animais assim. Nós temos inteligência. Nós temos alma. Então nós temos muitos outros campos a desbravar, a conhecer, a experimentar. Nós não realizamos, veja bem, a turma usa muito esse termo, né, dentro da sexualidade, o orgasmo, né? São João Batista, Santa Teresa d'Ávila, eles tinham momentos de extremos delírios com Deus em oração. Chegavam a levitar. São João da Cruz levitava, ele subia do chão. De tanta realização. Veja bem, a experiência que ele tinha com Deus era infinitamente maior do que o orgasmo, momento do pico do sexo. E ele experimentava aquilo. Então, quer dizer, essa experiência de delírio que nós temos necessidade, não adianta se dizer que não,
desde os mais quietinhos até os mais inquietinhos. Todos nós temos esse desejo de algo forte, que nos tome, que nos embriague, não é verdade? Isso tudo nós encontramos em Deus. Essa sede que temos não é o sexo que preenche. Não, o sexo é um presente que Deus deu para que nós pudéssemos nos unir a Ele e, é claro, com a nossa limitação e com a grandeza dele, podermos gerar uma vida. Esse é o objetivo do sexo real. E o prazer é um presente. Só que o que o inimigo fez? Pegou o presente, que é o prazer, e colocou o prazer como se fosse do sexo, como se fosse aquilo que é o tudo. E aí nós percebemos que não. José e Maria não tiveram isso e não tiveram depressão, hein? Pelo contrário, eram homens, um casal maravilhoso, porque eles tinham em Deus essa realização. Então, veja bem, o presente que Deus deu para nós, que é o prazer do sexo, é muito pequeno diante da grandeza que é aquilo que Ele nos dá e derrama em nós. Só que às vezes nós não sabemos o caminho para ter essa comunhão com Deus. Caminho esse que São João da Cruz encontrou, caminho esse que Santa Teresa d'Ávila encontrou, caminho esse que tantos encontraram quando se abriram para Deus de coração. E nós preferimos ficar com um pedacinho, que é o prazer da sexualidade. Em cima desse pedacinho, o homem, né, faz todo um esquema de globalização, de divulgação, de mídia, de enfeite, e vai seduzindo, e vai enrolando, e vai colocando, e todo mundo fica lá escravo da sexualidade, escravo do sexo, tudo é isso. Sendo que Deus é muito mais. Então cuidado com a luxúria. Com a luxúria. Porque ela também pode fazer com que você carregue sobre os seus ombros pesados despojos e leve você a nunca querer se ajoelhar diante de Deus. Saiba disso, meu amigo, saiba disso, minha irmã. Nós precisamos nos comportar como camelo para entrarmos na Jerusalém Celeste, para passar pelo fundo do buraco da agulha, que é a porta de Jerusalém, e assim estarmos diante de Deus na sua riqueza e na sua beleza. Eu quero dizer a você que Deus te espera, que Deus estende a mão a você e diz: vem, vem que eu quero te amar, vem que eu quero te abraçar, vem que eu quero te mostrar quem eu sou. Que assim seja, meu amigo, que assim seja, minha amiga, para a honra de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.